Quando nós vamos falar em relação à capacidade volumétrica do container, é importante a gente saber que nós temos o metro cúbico usualmente utilizado, mas também temos o pé cúbico, que é a medida inglesa, né? Assim como nós temos também a equivalência entre o quilo, também, que nós utilizamos, e a libra, que também é uma medida comumente utilizada pelos ingleses. É importante ressaltar que os pesos máximos normais de cada container de 20 e 40 pés devem seguir o permitido e marcado, geralmente na sua porta. E geralmente também esses pesos são 30,48 toneladas para o container de 20 pés e 36 toneladas para o container de 40 pés, isso sendo o peso bruto do equipamento. E nós temos algumas diferenciações com relação a essa capacidade nos tipos flat rack e platform, que são containers que têm a base mais reforçada e por isso conseguem trabalhar com um peso maior de mercadoria. No entanto, é sempre importante ressaltar que devem ser observados dois aspectos relacionados a todo o trânsito dessa mercadoria. Um aspecto é o road limitation, ou seja, saber se essa mercadoria não vai transitar por uma determinada rodovia que tem uma limitação de peso e que, portanto, eu não posso ultrapassar essa limitação da minha carga no container que eu estou pretendendo utilizar. E também a limitação de guindastes, né, que também podem acontecer em portos menores, principalmente que não vão ter guindastes capazes, muitas vezes, de movimentar determinada carga, determinado peso de carga. Um outro aspecto relacionado a isso é que o próprio peso do container é chamado de tara, e esse peso sai de aproximadamente 2,3 toneladas para o container de 20 pés e de 4 toneladas para o container de 40 pés, isso os comuns, né, chamados containers dry. Então, a diferença que nós vamos ter entre o peso bruto e a tara vai ser o peso líquido da mercadoria, representando, portanto, a capacidade efetiva de carga do equipamento. Em relação à identificação do container, nós vamos perceber que existem siglas de 4 letras do proprietário que vão estar na porta do container, um número com 7 dígitos, o país do seu registro, que é composto de 2 letras, a identificação do tamanho e tipo composto de 4 caracteres, podendo ser essa identificação em números ou números e letras, os pesos máximos e o espaço para carga. A sigla de 4 letras vai definir o proprietário, sendo as 3 primeiras relativas à empresa e a quarta sempre vai ser o U de unidade. O código do proprietário e o seu respectivo número são únicos, e ele poderá ter o país de registro da unidade, o que é dado pelas 2 letras pela qual o país é conhecido internacionalmente, como, por exemplo, US para Estados Unidos da América. O tamanho e tipo de container são identificados pelos seus 4 caracteres, e os pesos são dados para o container, para a carga que pode comportar e para o conjunto dos dois, né, que é o peso bruto máximo que a unidade pode pesar. Na identificação do container, o primeiro dígito vai representar sempre o comprimento. Então, quando nós tivermos o primeiro dígito 2, é um container de 20 pés, o primeiro dígito 4 é um container de 40 pés. O segundo dígito vai indicar a altura do container. Então, se o segundo dígito for 0, é um container de 8 pés. 1 para o container de 4 pés, 2 para 8 pés e 6 polegadas, 5 para 9 pés e 6 polegadas, 9 para 1 pé e 1 quarto de polegada ou 2 polegadas. Já o terceiro dígito, ele vai dizer qual é a categoria desse container. Se o terceiro dígito for 0, é um container fechado. Se for 1, um container fechado ventilado. Se for 2, um container isolado e térmico. 3, container refrigerado. 4, container refrigerado com equipamento removível. 5, container com teto livre. 6, o container do tipo plataforma. 7, o container do tipo tanque. 8, o container de granel e também de gado. E 9, o container ventilado. Analisando essa codificação numa porta, né, do container, a gente pode perceber aqui nesse exemplo, ó, ali onde eu tenho as letras WAPU, é a unidade pertencente à Total Storage, que é a identificação da empresa, e U de Unite, unidade. US significa a indicação do país de registro, nesse caso, Estados Unidos da América. Como ali em cima nós temos, portanto, também o código da unidade, que é único, né, referente a este container, para fazer o rastreamento dele. Aqui, nessa classe numérica, eu percebo que o primeiro número 4 indica que é um container que tem um comprimento de 40 pés.
O segundo dígito 5 está indicando que é um container de 9 pés e 6 polegadas. O terceiro dígito 3 está indicando que é um container refrigerado. E o quarto dígito 2 está dizendo que, além de ser refrigerado, é um container isolante e térmico. Bom, falando um pouco das unidades disponíveis que nós temos os containers, nós vamos ter a categoria dos fechados comuns, que são aqueles que nós conhecemos, né? O dry container, que é chamado também de dry box ou dry van. Os fechados especiais, que são aqueles que têm alguma característica diferenciada para alguma mercadoria um pouco diferenciada, como por exemplo o reefer, para mercadoria que precisa ser mantida congelada. O Conair, que vai também trazer características para mercadorias ventiladas. O bulk container, que é dotado de escotilha no teto para graneleiro. Os ventilados, apenas com aberturas laterais. E os containers para granéis líquidos, que são chamados de containers tanques. Além disso, nós temos a categoria dos abertos, que são o open top, o open side, o flat rack, que vai trazer apenas o piso e as cabeceiras. E o platform, que vai trazer apenas o piso do container. Em relação à utilização e ocupação do container, nós sabemos que a colocação da carga dentro do container é determinada de ova ou estufagem, também chamada de stuffing, e a retirada é chamada de desova ou unstuffing. Quanto à ocupação, existe um tratamento diferenciado quando se trata de carga granel e carga embalada. No caso de carga granel, a gente realiza o cálculo de utilização de acordo com a capacidade que existe no próprio container. Por quê? Porque presume-se que a carga granel vai ocupar todo o espaço disponível dentro do container. Agora, quando nós tratamos de carga geral embalada, aí muda um pouco de figura, porque além de considerar a metragem cúbica da carga e a metragem cúbica do container, eu tenho que considerar também a metragem linear. Porque linearmente eu tenho que saber quanto é que eu posso colocar de carga e quanto do espaço eu vou conseguir ocupar daquele container. Bom, visto isso, a gente percebe que na ova do container sempre é necessário a gente ocupar cada espaço, né? Quando eu estou tratando com uma carga que não é uma carga granel, eu tenho que tratar de também ocupar cada um dos espaços, porque os movimentos que podem ser sofridos durante o processo de transporte, ele pode danificar, pode gerar avarias dentro da carga, né? E por isso que a carga ela tem que ser escorada adequadamente, através de amarração ou também de preenchimento de espaços com colchões de ar, por exemplo, entre outras alternativas. Se vocês observarem os vídeos que estão disponibilizados aí para vocês, os links, vocês vão perceber como é que acontece, né, a ova e a desova de um container. Em relação ao local de ova e desova e as responsabilidades, nós devemos considerar que existem, né, os três atores, que são o embarcador, o consignatário e também o transportador, né, dessa mercadoria. E, portanto, a gente tem que determinar quem fica responsável pelo quê. Em relação ao local, a gente tem algumas possibilidades que são a ova e a desova do container acontecer ou no consignatário, ou no embarcador, no local do embarcador, ou no próprio porto, né? Então, por isso se utiliza uma combinação de fatores que é representado pelas letras H e P. H de house, quando representa o local do consignatário, o local do embarcador, e P de pier, que representa o porto. Então, eu tenho combinações como, por exemplo, house, que significa que a ova e a desova vão ser realizadas no local do embarcador e depois, posteriormente, no local do consignatário. House pier, no embarcador e no porto de desembarque. Pier house, ova no porto de embarque e desova no local do consignatário. E pier, ova acontecendo no local do porto de embarque e desova do container ocorrendo no local do porto de desembarque. Bom, além disso, nós temos que determinar quem fica responsável por essa ova e desova. Então, as expressões que são utilizadas em relação aos três atores que nós temos são as expressões FCL e LCL. FCL é uma expressão que afirma que a responsabilidade pela ova e pela desova corre por conta do importador da mercadoria, do embarcador, e do exportador, que é o consignatário dessa mercadoria. Aliás, perdão, do importador da mercadoria, que é o consignatário, e do exportador, que é o embarcador dessa mercadoria. E LCL
é a sigla utilizada quando a responsabilidade pela OVA e pela desova acontece por conta do armador. E aí, então, nós vamos também poder ter 4 combinações diferentes, como nós vimos anteriormente. Bom, é importante ressaltar que essas duas siglas elas podem representar 2 outras coisas diferentes também. FCL é uma sigla utilizada para Full Container Load, que significa que toda a capacidade do container de armazenagem foi ocupada, e a segunda sigla, LCL, é utilizada também para Less Than Container Load, o que significa que não foi utilizada toda a ocupação física do container. Finalizando então, nós percebemos que existem também algumas características relacionadas aos contratos que são realizados para a utilização do container. Então, o container geralmente ele é do armador e ele fica temporariamente, contratualmente, nas mãos do embarcador ou do consignatário. Então, nós temos 3 tipos aqui, 3 características importantes para a gente analisar em relação a esse contrato. O primeiro é a demurrage. A demurrage nada mais é do que uma multa por atraso na devolução ao armador do container por parte do importador. Então, o importador recebeu a mercadoria, fez a desova e não devolveu esse container vazio para o armador. A detention já é uma multa que é aplicada pelo armador para o embarcador. E aí, como é que acontece essa multa? O embarcador ele tem o container cheio de mercadoria, mas ele não disponibilizou no prazo contratual para que essa mercadoria fosse embarcada. Então, o armador ele tem contratualmente o direito de cobrar uma detention do embarcador dessa mercadoria. Além disso, os containers eles podem ser alugados pelo armador, o exportador, o importador, junto com empresas de leasing, e esse contrato ele pode ser um contrato para uma viagem de ida e volta, ou para várias viagens de curto ou longo espaço de tempo, de acordo com a necessidade de cada um dos atores dessa operação. Então é isso aí, pessoal, hoje. Vocês estão convidados agora a ir lá nas atividades que nós temos da aula de hoje, para realizar essas atividades, e qualquer dúvida eu estou aí à disposição. Um abraço para todo mundo, valeu, até mais.